No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra
passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera. Eu acho que sim. Com a presença da maioria dos vereadores, declaro aberta a 10ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, funcionários desta casa e ao público que está assistindo através do Facebook. Saudar também ao Felipe, presidente da Associação Comercial de Campina das Missões, e fazer um esclarecimento em especial aos internautas, que a nossa sessão hoje ela teve um atraso em função de que estivemos em audiência, uma audiência muito importante, onde tivemos a presença do presidente da Associação Hospitalar, Padre Benedito Meister, seu Luiz Neis, administrador também do hospital, seu Rafael, e o Dr. Lucas. Nos trouxeram bastante informações, com certeza serão muito úteis para nós. Então, já adiantar também que essa reunião começou hoje e terá sequência no próximo dia 14, onde essas pessoas estarão novamente aqui na Câmara para então, atendendo da mesa diretora, para trazer essas informações à casa do povo. E dando sequência, eu solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 9ª sessão ordinária. 9ª sessão ordinária. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2025, realizou-se, com início às 19h06, no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 9ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariado pelo PID, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: proposição sobre o protocolo número 34 de 2025, de autoria do vereador Luciano Machado, solicitando o envio de moção de congratulações à Escola Estadual de Educação Básica João 23, parabenizando a instituição pela colocação entre as 5 melhores escolas estaduais do Rio Grande do Sul, conforme o IDEB, bem como pelos 60 anos de sua fundação. A matéria foi aprovada por 8 votos,
contabilizando o endosso das bancadas do PL, PT e MDB. Pedido de providências protocolado sob número 35 de 2025, de iniciativa do vereador Luciano Machado, propondo perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a solução para o acúmulo de água nos fundos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresa, bem como instalação de cobertura no trajeto entre a escola e o ginásio, além do conserto dos telhados dos ginásios das escolas municipais de Ensino Fundamental Santa Teresa e Santa Isabel. Esta matéria foi igualmente aprovada por 8 votos, obtendo o endosso das bancadas do PT e MDB. E pedido de informações, protocolado sob número 36 de 2025, de autoria conjunta dos vereadores Daltro Luiz Bastos, Douglas Gabriel Pitt, Luciano Machado, Marta Pis Volkmer e Vanderlei Luiz Arnold, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a relação nominal de todos os servidores ocupantes de cargos em comissão, detentores de funções gratificadas e contratos emergenciais, com as respectivas remunerações e denominação de cargos. Depois de lido, o mesmo foi encaminhado ao órgão competente conforme preceitua o artigo 151, parágrafo 1º do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20 horas e 12 minutos, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 23 de junho vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 9 de junho de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 7 votos. Prosseguindo, solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 10ª sessão ordinária, 23 de junho de 2025. Projetos de lei Poder Executivo. Projeto de lei número 33, de 6 de junho de 2025, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, e a custear parcialmente os valores do Plano de Saúde. Projeto de lei número 34, de 5 de junho de 2025, altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1236, de 1994, que atine as taxas de licenciamento ambiental e da outras providências. Projeto de lei número 35, de 6 de junho de 2025, autoriza o município de Campina das Missões a aderir ao consórcio intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, com a ratificação do protocolo de intenções e da outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposição de iniciativa do vereador Márcio Agnes, da bancada do Partido Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Pedido de providências de iniciativa da vereadora Marta Pis Volkmer, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Outras matérias, leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 32, de 27 de maio de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 20 de junho de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Prosseguindo, solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive dos projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício número 351 de 2025, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando para apreciação e retificação da redação do projeto de lei número 33, que trata de firmar convênio com o IP Saúde, com vistas a substituir a expressão Poder Executivo por Município de Campina das Missões. Ofício número 42 de 2025, proveniente da Escola Estadual de Educação Básica João 23, convidando para a segunda Mostra dos Saberes, que ocorrerá no dia 15 de julho vindouro, junto à CTG Fogo de Chão, com abertura oficial às 8 horas.
Comunica também que, na sequência, haverá a visitação aos trabalhos até às 11h45, bem como no período vespertino, das 13 às 15h30. E ofício número 89 de 2025, oriundo da Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, confirmando presença em reunião agendada para o dia 23 de junho, junto a esta Casa Legislativa. Está aberto. Aliás, temos os projetos de lei também. Projeto de Lei número 32, de 27 de maio de 2025. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º. Constituição Federal, estabelecendo os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada na forma dos anexos 1, 2 e 3. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, entende-se por 1. Programa o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 2. Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. 3. Programa de gestão e manutenção de serviços. É único para todos os órgãos e entidades da administração municipal, reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. 4. Encargos especiais do município, programa de natureza apenas orçamentária, que engloba ações não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço não figurando na programação do PPA 2026-2029. 4. Ação ou conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. 5. Produto, bem ou serviço que resulta da ação destinado ao público-alvo. 6. Meta, quantidade de produto que deseja obter em determinado horizonte temporal expressa na unidade de medida adotada. Artigo 3º. Os valores constantes nos anexos e nas tabelas desta lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na lei orçamentária anual, seus créditos adicionais e respectiva execução, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação em vigor à época. Artigo 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período de vigência desta lei se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias, pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 6. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, de seus créditos adicionais,
apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar, republicar e divulgar as alterações ocorridas nos anexos 1, 2 e 3 desta lei, para 1. Conciliá-los com as alterações ocorridas em função dos artigos 5º e 6º. 2. Adequar vinculações entre ações orçamentárias e programas. 3. Incluir, excluir ou alterar o órgão ou unidade responsável pelo programa ou ação. 4. Incluir, excluir ou alterar os indicadores de desempenho dos programas. Parágrafo único. As atualizações de que trata esse artigo serão informadas à Câmara de Vereadores e divulgadas no sítio eletrônico oficial. Artigo 8º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores ou na falta desses, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, a quem compete. 1. Redefinir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA, a ser observado por todos os órgãos da administração municipal. 2. Redefinir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, da revisão do PPA. 3. Auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA. 4. Elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste plano, que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 9º. Acompanha o plano plurianual as seguintes tabelas, de caráter meramente informativo. 1. Tabela 1. Memória de cálculo das estimativas de receitas para o período de 26 a 29. 2. Tabela 2. Estimativas da receita corrente líquida. 3. Tabela 3. Estimativa de limites de gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2026 a 2029. Tabela 4. Estimativa de valores máximos disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do Poder Legislativo. Tabela 5. Estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiadas com recursos vinculados à educação. Tabela 6. Estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à saúde. Tabela 7. Estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos vinculados à assistência social. Tabela 8. Estimativa de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas a serem financiados com recursos do RPPS. Tabela 9. Avaliação global, consolidação de valores disponíveis para as diretrizes, objetivos e metas do PPA. Artigo 10 dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado então pelo Prefeito Carlos Justo. Esse projeto já foi encaminhado para a Comissão de Orçamento. Projeto de resolução número 02, de 11 de junho de 2025. Autoria mesa diretora. Dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. Artigo 1º. A concessão de uniformes aos servidores públicos e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões observará o disposto nesta resolução. Parágrafo único. Considera-se, para efeitos desta resolução,
servidor público e titular de cargo de provimento efetivo, comissão e o contratado temporariamente, e vereador no exercício do mandato. Artigo 2º. Serão concedidos para servidor e vereador, durante o exercício de suas funções, salvo situação excepcional autorizada pela mesa diretora, 2 camisas gola polo, manga curta e uma jaqueta. Artigo 3º. Os uniformes, camisas gola polo e jaquetas terão as seguintes características. 1. As camisas gola polo serão na cor azul marinho. 2. As jaquetas serão na cor preta. 3. As camisas gola polo e as jaquetas terão no lado esquerdo da parte da frente bordado o brasão do Poder Legislativo, contando sobre a descrição Poder Legislativo de Campina das Missões, como o nome do servidor ou vereador, constando antes do nome a abreviação senhor ou vereador, de acordo com o cargo que ocupa. Na manga direita estará bordado o brasão ou a bandeira oficial do município de Campina das Missões. E na manga esquerda estará bordado o brasão ou a bandeira oficial do estado do Rio Grande do Sul. 4. O material usado para a confecção das camisas e jaquetas terá tecido decidido pela mesa diretora, a qual avaliará sempre no momento da aquisição qual se enquadra mais à realidade e necessidade. Artigo 4º. O uso do uniforme passa a ser obrigatório aos servidores e vereadores quando no efetivo exercício do cargo ou função nas dependências da Câmara Municipal, não gerando nenhum prejuízo ao servidor e ao vereador caso haja impossibilidade de uso por situações excepcionais que venham a ocorrer. Artigo 5º. Os uniformes serão adquiridos pela Câmara Municipal, observada a Lei nº 14.133 de 2021, e cedidos mediante a assinatura de termo a cada servidor e vereador, esses responsáveis pela sua conservação, como assumem a responsabilidade pelo uso indevido destes, as consequências geradas. Parágrafo 1º. Caso ocorra a vacância do cargo por parte do servidor da Câmara Municipal, o uniforme será devolvido pelo mesmo. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao vereador no caso de perda ou renúncia do mandato. Artigo 6º. As situações omissas a esta resolução serão decididas pela mesa diretora do Poder Legislativo. Artigo 7º. As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotação orçamentária da Câmara Municipal. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto fica encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Nesse momento, eu abro espaço para comentário a respeito das correspondências e projetos lidos. Ninguém querendo se manifestar, abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. Palavra, vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o Luiz Felipe, que está presente, e quem está nos assistindo pelo Facebook. Venho aqui para dar uma notícia boa para todos nós colegas, que batemos em cima de um problema que nós tivemos há uns 2, 3 meses atrás com o pessoal da PAI. Fui atrás, graças a Deus deu certo, com uma emenda de R$200 mil do Osmar Terra para a compra desse veículo para o pessoal da PAI. Então, fico agradecido ao Osmar Terra, junto com o nosso colega, acho que foi bom para o município, hein? Quem trouxe para dentro o problema, a gente viu que é preciso resolver, não? E estamos aí com uma emenda de 200 mil, falando com o Carlos, prefeito, uma contrapartida de 180, será comprado um micro-ônibus para esse pessoal. Também foi doada uma emenda de R$100 mil para o hospital do Osmar Terra. Então, fico agradecido a ele e agradecido a todos, tá? Seria isso, presidente. Continua espaço aberto. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Luciano.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoal que nos assiste através do Facebook, também ao Luiz Felipe, que é presidente da CI, que está hoje aqui presente nos assistindo. Primeiramente, parabenizar o vereador Márcio, colega vereador Márcio, pela conquista dessa emenda. Como falei antes, na reunião que a gente teve antes, sempre que a gente traz algum assunto de interesse à administração ou à Câmara de Vereadores, nem sempre ela é crítica, né? A gente traz os assuntos e fico muito feliz, vereador Márcio, pela conquista dessa emenda aí, porque a gente sabe da necessidade e sabe da maneira que as pessoas vêm pleiteando, e não é fácil na situação deles, muitas vezes nessa troca sempre de transporte. Então, primeiramente, parabenizar o vereador pela conquista e que a gente possa conquistar mais coisa para o nosso município, conquistar mais emendas, assim como já foram muitas conquistadas, né, aqui em Campina das Missões. Então, é só dizer que fico feliz, né, que a gente trouxe esse assunto aqui à tona. A gente sabe que as pessoas estavam correndo atrás, né, a vereadora Marta também correu bastante nesse sentido aí para que as coisas fossem resolvidas. E a gente fica feliz quando recebe uma notícia dessa que o problema é resolvido. Eu acho que é assim que funciona. A gente está aqui para ajudar o município. A gente não é inimigo de ninguém, a gente foi eleito pelo povo e a gente briga pelas causas do povo. Então é para isso que os vereadores estão aqui. Então, parabenizar mais uma vez o vereador Márcio por essa conquista aí que é muito importante para Campina das Missões. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 33. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 0817, de 17 de junho de 2025. Matéria, projeto de lei número 33, de 6 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, e a custear parcialmente os valores do plano de saúde. Parecer. Considerando que a matéria estabelece que o custeio da cota patronal será feito de forma proporcional e progressiva, variando entre 20% e 65% do valor do plano de saúde, conforme a faixa etária do beneficiário, cabendo ao servidor ou agente político a complementação do valor. Considerando que as contribuições individuais e critérios para inclusão de dependentes observarão a Instrução Normativa número 04 de 2025 do IP Saúde. Considerando em atenção ao ofício número 335 de 2025, oriundo do Poder Executivo, existe a demonstração de que a contribuição do custeio será inferior àquela praticada atualmente, não ocorrendo dessa forma impacto nas contas públicas, o que dispensa a necessidade de apresentação de impacto orçamentário e financeiro ao projeto em comenta. E considerando que, em consonância com a decisão número TP 1217 de 2007 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, entre seus ditames observa-se que o benefício deve ser ofertado aos servidores dos poderes executivo e legislativo de forma igualitária e opcional. Este colegiado, mediante o protocolo do ofício número 351 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, apresenta 6 emendas modificativas à matéria. Emenda artigo 1º, caput artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º, artigo 3º e artigo 6º. Ampliando o alcance da lei a todos os servidores públicos que integram a municipalidade, conforme segue. 1. Dispositivo da alteração, emenda. Onde se lê autoriza o Poder Executivo, leia-se autoriza o município de Campina das Missões. 2. Artigo 1º, onde se lê fica o Poder Executivo de Campina das Missões, leia-se fica o município de Campina das Missões.
3, artigo 2º, onde se lê fica o Poder Executivo Municipal, leia-se fica o município de Campina das Missões. Número da emenda 4, artigo 2º, parágrafo único, onde se lê Poder Executivo, leia-se município de Campina das Missões. 5, artigo 3º, onde se lê desde que integram do Poder Executivo Municipal, leia-se desde que integrantes do quadro de cargos do município de Campina das Missões. 6, artigo 6º, onde se lê do Poder Executivo, leia-se do município de Campina das Missões. Razões pelas quais essa comissão, com as emendas modificativas propostas, é de parecer favorável à apreciação na matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 17 de junho de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Peter, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 33. Ninguém querendo se manifestar, nós temos 6 emendas propostas nesse projeto. Então, inicialmente, eu coloco em votação as emendas. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. As emendas aprovadas por 7 votos. Agora, eu coloco em votação o projeto de lei número 33, já alterado pelas emendas. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Então, o projeto de lei número 33, aprovado por 7 votos. Solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 34. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 09, de 17 de junho de 2025. Projeto de lei número 34, de 5 de junho de 2025, altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1236 de 1994, que atine as taxas de licenciamento ambiental e dá outras providências. Parecer, considerando que o Executivo busca, com a presente matéria, realizar a alteração da redação do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1236 de 1994, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária atinente às taxas de licenciamento ambiental, e considerando que a proposta em tela busca alterar a lei no que tange às taxas de licenciamento ambiental cobradas pelo município, buscando com essa alteração reduzir e simplificar as taxas de licenças ambientais municipais, estimulando assim o desenvolvimento sustentável e econômico, como ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração no plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, 17 de junho de 2025, assinado pelos integrantes da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Está em votação o projeto de lei número 34. Caso alguém queira se manifestar em relação ao projeto, está aberto o espaço. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Senhor presidente, Dalto, colegas, vereadores, vereadoras, os colaboradores da casa, também com meus cumprimentos ao Luiz Felipe, presidente da CI, aos internautas. Só para deixar claro para o pessoal de casa também e para os colegas, o salário fiscal do município hoje é de R$ 136,86. Anualmente ele é corrigido. Só para ter uma ideia que em cima desse salário fiscal que são calculadas as taxas, né, para licença prévia, licença instalação, licença operação, e enfim, só para o pessoal ter uma ideia, né, e a gente pede a aprovação desse projeto. Mais algum vereador querendo se manifestar? Então colocamos em votação o projeto de lei número 34. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 34, aprovado por 7 votos. Prosseguindo, solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 35. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 28, de 16 de junho de 2025. Projeto de lei número 35, de 6 de junho de 2025,
Autoriza o município de Campina das Missões a aderir ao Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, com a ratificação do protocolo de intenções e da outras providências. Parecer. Considerando que o Poder Executivo busca, por meio da presente matéria, aderir ao Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA. Considerando que o município justifica a associação ao consórcio em razão da pretensão da obtenção de vantagens, especialmente na aquisição de produtos e serviços relacionados à saúde pública, os quais passarão a ser comprados de forma consorcial com outros municípios com a consequente redução de custos financeiros. Considerando que informa-se na matéria que o consórcio CISA possui atuação em diversos produtos e serviços de saúde de média e alta complexidade, com uma rede de credenciados bem diversificada para a aquisição de exames e consultas especializadas, bem como na aquisição de medicamentos de forma compartilhada por meio de licitação, tendo assim o município acesso a uma vasta lista de procedimentos e serviços. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 17 de junho de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Justen, presidente, vereadora Marta Pis Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 35. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 35. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 35, aprovado por 7 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador signatário da bancada do Partido dos Trabalhadores requer que, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja encaminhado ao Executivo Municipal de Campina das Missões anteprojeto de lei anexo que implanta no âmbito local um programa custeado pelo município para a coleta de material para o teste de anemia infecciosa equina, doença que atinge os equídeos e cujo teste tem resultado negativo, é exigido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul, para os animais que participam de eventos. Campina das Missões, 17 de junho de 2025, assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pinto. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, o nosso Estado, pela sua função cultural, é palco de inúmeros eventos como cavalgadas, rodeios, desfiles, provas, entre outros, que além de manifestações culturais importantes, fazem com que o Estado seja reconhecido nacional e internacionalmente pela sua cultura. Além disso, a cultura equestre movimenta toda uma cadeia comercial, desde a produção ou aquisição dos equídeos, doma, alimentação, ferrajamento, aquisição de arreios, vestimenta típica e medicamentos. O crescente aumento das exigências sanitárias, aliados aos altos custos na manutenção das atividades, tem afastado muitos participantes nos eventos, inclusive com proprietários se desfazendo de animais, assim prejudicando as atividades culturais, esportivas e econômicas. Com a participação do município, através do Serviço Médico Veterinário da Secretaria da Agricultura, haverá uma significativa redução de custos aos proprietários dos animais e, consequentemente, teremos um incentivo para o fortalecimento da atividade. Portanto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em razão da importância desse incentivo em nosso município, esperamos contar com o apoio dos edis. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que nos assistam através da página do Facebook da Câmara, também
presidente da CI, Luiz Felipe, que está no auditório nos assistindo. Fui procurado, então, para apresentar essa proposição. Ela já em outras épocas ela já foi apresentada, e fui procurado por alguns campinenses para me apresentar essa proposição, que fala, então, que o município é para custear, então, esse material de teste de anemia infecciosa equina. Quem gosta da tradição gaúcha, quem tem cavalos que lida nesse esporte, então, é uma forma de um município colaborar e ajudar o pessoal, então, que tem esses animais e que gostam, então, de ir em rodeios e participar desses tais eventos. Acompanhe a proposição, então, o anteprojeto, que vocês podem ver que estão de posse de todos os colegas. Não é difícil, é só o executivo colocar a data do projeto e encaminhar para o plenário. Não merece dúvida alguma que não seria aprovado por esta casa esse projeto, mas como nós, vereadores, nós não temos o poder de apresentar o projeto que dá despesa para o município, então caberia propor, através dessa proposição, e o município encaminhar, então, o projeto de lei que concede esse benefício, então, esse incentivo, esse programa de incentivo, então, à tradição e de saúde animal equídea no âmbito da Secretaria Municipal da Agricultura em forma de lei. Nós temos veterinário, né, contratado, o município tem, não seria difícil, ele mesmo faz essa coleta e encaminha para fazer, então, esses exames. Então, seria um custo, não seria um custo alto para o município, um custo baixo, e para quem ocupa e tem esses animais, se for somar num ano, tem que fazer a cada 6 meses, acho que o vereador colega Daltro está mais a par disso, e também eu acho que a partir de cada 6 meses, então, é exigido esses exames. E isso seria uma forma, então, do município colaborar, então, com o pessoal que tem esses animais. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra, vereadora Marta. Sim, boa noite a todos os colegas, mesa diretora, quem nos está assistindo, os colaboradores da casa e ao Felipe também pela CI. Em nome do Partido dos Trabalhadores, a gente pede o endosso dessa proposição, né, que ela realmente seja efetivada pelo bem da população e também a quem lida com isso, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Seria isso. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Luciano. Senhor presidente, primeiro, cumprimentar o vereador Douglas, né, parabenizar pela proposição realizada, pela proposição feita. Né, a gente sabe da necessidade e também sabe presidente, que desde a pandemia, né, o número de cavalos, né, aumentou muito no nosso município, então o uso, né, dessa prática considerada esportiva, né, também, ela aumentou muito no nosso município. Então, em nome, né, do MDB, eu peço o endosso da matéria. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar o senhor Felipe Kuntz, presidente da CI, colaboradores da casa, também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Em um primeiro momento, Douglas, tu chegaste a fazer um levantamento de qual que é a população equina do nosso município e mais ou menos um valor que seria investido nessa questão. E já antecipo de antemão também que, em nome do Partido PL, nós pedimos endosso também na matéria. Endosso concedido. A título de informação, né? Eu não busquei essas informações, colega Claudemar, ainda, mas a gente pode fazer esse levantamento sim, com certeza, e é de suma importância, né? E trazer essas informações num outro momento aí,
Com certeza, seria isso. Continua a discussão? Nós temos aí, são 4 ou 5 piquetas aqui no município, né? Muito fortes, inclusive, por sinal, e que bom que são fortes, né? Porque cultivam a nossa tradição e também, né? A gente faz votos aí para que continue se multiplicando e que continuem mais fortes. Inclusive, esse incentivo por parte do poder municipal ele é importante para que, né, esses grupos aí possam sair ainda mais fortalecidos aí. O endosso já pedi, né? Então partilhamos aí do desejo de que realmente se concretize. Seria isso. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 7 votos. Solicita a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve do Partido Liberal PL requer, depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja encaminhada a moção de congratulações para as escolas municipais de ensino fundamental Imigrantes, Santa Teresa e São Luís, em reconhecimento pela realização das festividades juninas, e a Escola Municipal Santa Isabel pela organização em curso. As festividades juninas promovem o resgate da cultura popular, o fortalecimento dos laços comunitários e o envolvimento da comunidade escolar. Campina das Missões, 18 de junho de 2025, assinado pelo vereador Márcio Agnes. Senhor presidente, nobres colegas, a presente matéria visa congratular as direções e equipes pedagógicas das escolas municipais de ensino fundamental Imigrantes, Santa Teresa e São Luís, pela realização exitosa de suas festividades juninas, assim como a Escola Municipal Santa Isabel, pelo empenho e dedicação demonstrados na organização da festividade que em breve será promovida. As festas juninas, quando promovidas no ambiente escolar, representam muito mais do que um evento recreativo, sendo um espaço de cooperação, socialização e de fortalecimento da identidade comunitária. As equipes dessas escolas, com empenho, criatividade e dedicação, estão promovendo eventos que envolvem alunos, professores, servidores e familiares em um verdadeiro esforço conjunto. Essa iniciativa vai além do entretenimento, pois contribui significativamente para o fortalecimento dos laços entre escola e comunidade, reforça vínculos familiares e incentiva convivência saudável e colaborativa. É digno de reconhecimento público e comprometimento de todos os profissionais envolvidos na organização das festividades, que atuam com entusiasmo e responsabilidade, promovendo um ambiente acolhedor e festivo. Acredito que sejam desnecessárias maiores considerações ante o exposto, razões pelas quais almejo pelo qualificado apoio dos demais colegas. Está em discussão a proposição apresentada. Palavra, vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da Casa, cumprimentar colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar funcionários da Casa, cumprimentar o Luiz Felipe e as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Eu tive participando de 2 festas dessas e eu vi o quanto é grato uma organização feita pelos professores, funcionários, diretoras desses colégios, juntando as famílias, trazendo as crianças e vendo quanto é bonito a apresentação de danças dessas pessoas. Então eu venho aqui para dar os parabéns a todos os organizadores dessa festa de São João dentro do nosso município de Campina das Missões. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Luciano. Parabenizar o vereador Márcio, né, pela proposição e gostaria de pedir também, vereador Márcio, um adendo, também que se envie à Escola João 23, que será realizado na próxima sexta-feira, dia 27, né, festa junina da Escola João 23 também. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Parabenizar o colega vereador Márcio pela importância da matéria em nome do Partido dos Trabalhadores, pediu endosso.
Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. Prosseguindo, solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. O vereador que se subscreve da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro requer nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficiado ao Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando que faça-se a alteração da Lei Municipal número 1738, de 12 de dezembro de 2003, que institui no município a contribuição para custeio da iluminação pública, buscando rever a forma de cobrança que hoje é realizada. Campina das Missões, 17 de junho de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Justificativa. Nobres pares, a proposição que ora submetemos à elevada consideração do plenário desta Casa é fundamentada no apelo de diversos munícipes, os quais consideram os percentuais cobrados sobre a iluminação pública de nosso município muito elevadas. Justificamos ainda o referido pedido, uma vez que entendemos que hoje pode ser revisto os percentuais cobrados sobre a tarifa de iluminação pública, uma vez que sabemos que o Fundo Municipal de Iluminação Pública possui um bom saldo de recursos. Razão do nosso entendimento sobre a revisão dos percentuais cobrados sobre a referida contribuição. Igualmente hoje, empresas estão arcando com altos valores no que tange a essa referida contribuição. Empresas essas que possuem um grande consumo de energia elétrica em razão do serviço que realizam, tornando assim desproporcional o valor pago por estas, em comparação a estabelecimentos de igual porte que não possuem um gasto de energia elevado. Ainda no que tange às residências, os munícipes também estão pagando altos valores de iluminação pública, uma vez que hoje as maiorias das residências possuem mais equipamentos elétricos em relação ao ano da instituição dessa contribuição. Acreditamos que sejam desnecessárias maiores considerações justificar a presente proposição. Nesse momento eu passo a presidência ao vice-presidente, vereador Luciano, ao qual eu já peço a palavra. Assumo a presidência e já ponho em discussão a proposição com a palavra vereador Daltro. Essa proposição não é a primeira vez que eu apresento nessa casa, é a primeira vez nessa gestão, mas já apresentei em diversas vezes. Com relação à cobrança da iluminação pública. Hoje, da forma que ela está sendo feita em nosso município, hoje, e desde 2003, são 22 anos que está sendo feita a cobrança dessa forma, mas uma hora alguém vai ter que mudar isso, porque ela é totalmente irregular. Não pode ser cobrado por percentual de consumo. A iluminação pública, todos devem pagar o mesmo valor, taxa igual. Afinal de contas, seria justo, porque não importa o consumo da energia da tua casa, do teu comércio, enfim, a luz é a mesma. Então, deveria ser feita uma taxa, claro, uma taxa justa, que não onere também aos que pagam menos, e também que dê uma aliviada aos que pagam demais. Certamente, talvez as pessoas não se derem conta, mas cabe inclusive ação judicial. E eu acredito que muitas pessoas ainda não o fizeram, porque você pode ressarcir, aliás, o ressarcimento são só 5 anos, então é um valor muito baixo para se entrar
com uma ação judicial, mas quando vê algum advogado aí pode, quem sabe, ver uma brecha e entrar com uma ação que seja de mais pessoas, uma ação conjunta, e isso pode onerar o município. Então, não é questão desta administração, de forma nenhuma, já vem de muitos anos, mas alguém um dia, uma hora, vai ter que tomar uma providência e corrigir, fazer essa correção da iluminação pública, que da forma que está sendo cobrada, além de irregular, é muito injusto. Seria isso, senhor presidente. Segue a discussão da matéria. Só um adendo aí, lembrando que o dinheiro da iluminação pública, ele vai para um fundo especial. Ele vai para um fundo especial aqui do nosso município. E hoje, nesse fundo, tem depositados R$ 170.357. É um bom dinheiro. É investido na iluminação pública aí, que já foi melhorado e melhorado bastante, e que assim continue. Segue a discussão da matéria. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Quero, de antemão, já parabenizar o colega vereador Dalto e dizer que no ano de 2021 também fui proponente da mesma proposição e até hoje a gente não tinha êxito. Mas desejar votos de sucesso e que realmente seja mudada essa lei, que dessa forma que ela está, no meu ver, ela é injusta, com certeza, né? E por ser uma proposição de suma importância, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero pedir o endosso da mesa. Sim, endosso concedido. Com a palavra, a vereadora Marta. Dizer o quanto é importante essa proposição, inclusive em defesa dos agricultores. A gente sabe que no meio rural também teria necessidade de ter luz pública, mas realmente, às vezes, a conta de luz dos agricultores é 600, 700, 800 reais. Aí o percentual fica muito elevado, então as pessoas acabam não colocando a luz pública por causa dessa questão dessa taxa. É elevada mesmo. Seria isso. Segue o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição. Votação. Proposição aprovada por 7 votos. Nesse momento, devolvo a presidência para o vereador Dalto Luiz Bastos. Agradeço ao vereador Luciano e reassumo a presidência e de imediato já solicito a leitura do pedido de providências apresentado. Pedido de providências. A vereadora que essa subscreve da bancada. Pedido de providências. A vereadora que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores requer, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa, e depois do ouvido plenário, que seja enviado pedido de providências ao Executivo Municipal de Campina das Missões, para que o mesmo interceda junto às empresas responsáveis pela instalação de cabos, presumivelmente cabos de fibra óptica, telefonia ou similares, em postes de iluminação pública no perímetro urbano, visando a manutenção tenciosamente adequado e organização da fiação existentes nos postes de iluminação, a qual se apresenta ondulada em alguns pontos, em alguns casos emaranhada, buscando assim evitar riscos e contribuindo com a melhoria estética da cidade. Campina das Missões, 18 de junho de 2025, assinado pela vereadora Marta Pis Volkmann. Justificativa. A presente solicitação tem por objetivo requerer ao Executivo Municipal que, através da Secretaria ou Departamento competente, interceda perante as empresas responsáveis pela instalação de cabos paralelos à rede de energia elétrica
nos postes de iluminação pública da cidade, presumivelmente cabos de fibra óptica, telefonia ou similares, para que tomem as devidas providências quanto à manutenção e regularização da fiação. Tem sido observado que em alguns pontos do perímetro urbano, esses cabos, fios, apresentam ondulações acentuadas entre os postes, em alguns casos, formando emaranhados, como o exemplo do que ocorre na Avenida Santa Teresa, nas proximidades do Hospital Campino, e na Rua Porto Alegre, nas imediações da Delegacia de Polícia. Adicionalmente, destaca-se que a atual gestão municipal tem investido em projetos de paisagismo urbano e valorização do turismo, o que torna ainda mais relevante a manutenção de um espaço público organizado e visualmente agradável. Ante a essa situação, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do plenário. Está em discussão o pedido apresentado. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Palavra, vereadora Marta. Como já diz bem a justificativa, mas a gente foi procurado por pessoas que moram aqui na cidade e realmente em alguns lugares não fica bonito da forma como os fios estão, né? Inclusive por estar se trabalhando na questão de turismo do nosso município, então esteticamente seria interessante se as empresas não precisam mais ocupar esses fios, né? Que alguns pontos até estão caídos ou emaranhados, então que se beleza da cidade. Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o pedido apresentado. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. Conforme a ordem do dia e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 153 do Regimento Interno, solicito a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 32. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 10, de 17 de junho de 2025. Projeto de lei número 32, de 27 de maio de 2025, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Parecer, considerando que a Comissão de Orçamentos e Finanças, neste momento, passa a analisar a formalidade do projeto, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação nesta Casa. De acordo com o artigo 153 do Regimento Interno, considerando que, quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo prefeito municipal, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Considerando que, a respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da Lei nº 4.320, de 64, que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como os requisitos da Lei Complementar número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Pelos fundamentos declinados neste parecer, é esta comissão favorável pela admissibilidade da matéria, devendo a matéria seguir seu curso regimental. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 17 de junho de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso, presidente, vereador Douglas Gabriel Pitre, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Encaminho novamente esse projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores, as vereadoras, para a próxima sessão ordinária a ser realizada dia 14 de julho de 2025, às 19 horas. Está encerrada a sessão.